O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se a seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste. Porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, para entendermos o diálogo de Jesus com Pedro, nesta página do Evangelho, aonde se faz presente as 3 perguntas que Jesus faz a Pedro: Pedro, tu me amas? É preciso nos situar no contexto do momento em que Jesus havia dito a Pedro que ele o negaria por 3 vezes. Lembra desse episódio? Jesus estava conversando com os demais, ali ele havia dito tudo aquilo que ele passaria, todo o seu sofrimento, sua dor, até a morte de cruz, e depois ele ressuscitaria. Aí Pedro, no meio de toda aquela conversa, ele havia dito que não, que jamais iria acontecer isso, que ele não ia permitir que Jesus realmente enfrentasse tamanha dor, tamanho sofrimento. E aí Jesus então intervém e diz a Pedro: você está dizendo isso agora, você está demonstrando esta coragem agora, mas a hora que chegar o momento, você vai me negar 3 vezes. E o fato aconteceu desde o momento da prisão até a crucificação de Jesus. Pedro então nega Jesus, como o próprio Cristo já havia pré-anunciado. E nesse diálogo de hoje, percebemos claramente a misericórdia que está acima da miséria humana. Pedro havia falhado, ele já havia sido convidado por Jesus, eleito por Jesus para ser a rocha da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Era para Pedro já começar a ter um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de comunhão, mas ali deixou o seu humano falar mais alto. Por isso que ele fala muitas vezes essas coisas assim meio fora de contexto, e aí Jesus tem que trazer ele para mais perto. Aí Jesus tem que dar um puxão de orelha, aí Jesus tem que situar Pedro na realidade. Só que mesmo diante desta fracassada, desta justamente saída de meio de campo que Pedro deu, Jesus realmente ainda continuou amando, diferente de nós, Quando alguém realmente faz alguma coisa que a gente não agrada,
quando alguém que realmente tem um tipo de conversa que a gente não gosta, uma atitude que a gente não aprova, o que a gente costuma fazer? Deixar de lado. E se a gente havia dado uma incumbência de responsabilidade para aquela pessoa, a gente procura, né, de uma maneira, de outra, e tentando, até que a gente afasta aquela pessoa, a gente tira aquilo que a gente havia dado para aquela pessoa. É o nosso humano que fala isso. Mas só que Jesus fez diferente. Ele agiu com misericórdia. E quando ele chama Pedro para ter uma conversa, isso aqui é bem após a ressurreição, quando ele chama Pedro para ter uma conversa, então com certeza Pedro devia ter pensado: nossa, eu neguei Jesus, hein? Ele vai puxar minha orelha, ele vai tirar de mim a missão que ele tinha me dado. Pelo contrário, ele confirma a missão que havia escolhido Pedro: apacenta o meu rebanho. Então isso aqui é o sinal da misericórdia do Senhor, e é isso que nós somos chamados a contemplar nesta página do Evangelho. Acima da miséria humana está a misericórdia divina, a misericórdia manifestada no perdão. Esse simples fato de Jesus realmente olhar para Pedro e confirmar a sua missão, foi dado ali o perdão. E na chance que Jesus também concede a Pedro para continuar como apóstolo e responsável pelo grupo. Jesus não diminuiu o papel de Pedro no meio do grupo e não retirou justamente aquilo que ele já havia convidado. Pelo contrário, ele apenas afirmou e confirmou. Que graça tudo isso. Queridos irmãos, queridas irmãs, cada um de nós pode reconhecer com toda sinceridade que muitas vezes fomos fracos na caminhada de fé. A hora que a gente precisava ser forte, fomos fracos. Muitas vezes a gente se calou por medo ou por vergonha. No momento que era para a gente abrir a boca para falar a verdade, a gente preferiu se omitir, ou às vezes pegar o caminho da mentira, ou muitas vezes por vergonha, a gente ficou assim, definhados, e deixamos as outras coisas ruins acontecerem ao nosso redor, e diante de tudo isso, não soubemos dar testemunho de Jesus, negando-o, como Pedro um dia o fez. Nossa realidade humana. É fácil a gente ler essa história de Pedro, quando ele negou Jesus, e a gente tacar pedra, né? Mas a gente tem que olhar para a nossa vida e a gente vê que nós não é tão diferente de Pedro também não. A gente faz a mesma coisa, a gente age da mesma maneira, mas o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, conhece o nosso coração e nos restaura para que continuemos a caminhar como os seus discípulos. Como o Senhor perdoou Pedro, o Senhor perdoa também a cada um de nós. Como o Senhor deu mais uma chance a Pedro, o Senhor também dá sempre chances na nossa vida e para a nossa vida. Como o Senhor, mais uma vez, confirmou Pedro na sua missão, o Senhor nos confirma também na nossa experiência de fé, na nossa caminhada cristã. Meu irmão, minha irmã, guarda uma coisa que eu vou te dizer, que esta página do Evangelho de hoje nos ajuda a refletir, a pensar e a fazer um caminho gostoso, seguro e em paz na nossa experiência de fé, na nossa experiência de caminhada cristã. Para Jesus, para o Senhor, não importa o nosso fracasso de ontem. Para o Senhor, importa a nossa força de lutar no hoje. Então não importa aquilo que você tenha feito de errado, aquilo que você tenha sido ingrato a Deus, aquilo que você tenha sido infiel, aquilo que você tenha realmente realizado de maldade em relação às outras pessoas. Importa que hoje você pode alcançar uma graça da libertação e da cura na própria vida, porque é o Senhor que nos concede esta oportunidade, esta chance para a gente poder se tornar pessoas novas. Então esta página do Evangelho de hoje nos ensina
a confiar na misericórdia divina e não ficar com a nossa atenção voltada sobre a nossa miséria humana. Eu, quando atendo confissão e quando eu percebo aquelas pessoas que se aproximam com o coração muito ferido, olha, quase que rasgado por causa de tantas coisas erradas que tenha feito, e a pessoa está perdendo até a sua saúde física por causa da sua enfermidade espiritual, e eu costumo sempre dizer esta frase: não fique com teu olhar sobre teus erros, olhe para a misericórdia de Deus, que te ama, que te acolhe, que te perdoa e que te renova, que te coloca novamente de pé para você continuar a sua vida. É isso que a gente precisa fazer na nossa caminhada cristã. Porque se a gente ficar olhando só para os nossos defeitos, a gente desanima, a gente acaba até ficando desacreditado em nós mesmos. Então não tem jeito de fazer um caminho desse jeito. Então a gente precisa olhar para a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está sempre próxima a nós, sempre acessível a nós, sempre presente em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.